Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, tá no ar o primeiro programa TDQ Copa do Mundo e é a primeira vez que a gente faz a cobertura, na verdade. O podcast começou em 2018, né? Então a Copa já tinha acabado quando o podcast começou. Em 2022 a gente não fez nada relacionado à Copa do Mundo, mas em 2026 o TDQ vai fazer uma cobertura em formato de podcast. A gente vai iniciar hoje esse programa aqui, depois a gente vai voltar ano que vem para falar de outros assuntos, e aí quando chegar a Copa, definitivamente, a gente vai comentar rodada após rodada, e vai ser muito legal. E para esse time, eu convidei dois caras muito ilustres, caras que eu confio nos seus comentários e nas suas análises, que é Binho Duarte, diretamente de Paulista, Pernambuco, e MacGyver Salles, diretamente de Jandira, São Paulo. Então o Brasil está bem representado aqui, a gente tem Norte, Sul e Nordeste, né? Bem representado aqui. Sudeste, né? Perdão. Norte, Sudeste e Nordeste bem representado aqui. Então, para dar suas credenciais, Binho Duarte, se apresente, meu amigo, e obrigado por estar aqui. Opa, tudo bom, Jonathan? Tudo bom, MacGyver? Todo mundo aí que tá escutando, um abraço a todos. Mais uma vez, um prazer participar aqui junto aqui com você, Jonathan. Agradecer mais uma vez pelo convite. Vamos embora, né? Copa do Mundo mexe com algo especial, né? Um sentimento diferente, aquela ansiedade. Então vai ser muito massa. Vamos fazer essa análise aí. Uma Copa do Mundo diferente, com mais grupos, mais equipes. Então vai sendo muita novidade para todo mundo. A gente vai começando a pegar o clima, o jeito dessa Copa no decorrer dela, nesse meio tempo aí, né? Mas o sorteio já indica. A gente sabe que tá chegando quando vem o sorteio e quando começa a vender as figurinhas, né? Quando começa a vender figurinha, ela chegou. Cara, promete. MacGyver Salles, meu amigo, se apresente. Obrigado por estar aqui também. Fala, John. Fala, Binho. Prazer todo meu. Fiquei muito feliz pelo convite. Estou aqui com duas feras do futebol que entende muito. Eu falei pro John que eu tô aqui como um torcedorzão do Brasil, e igual o Binho falou, né, tipo, se tem algo que une todo mundo, até quem não curte muito futebol, que é a Copa do Mundo, e quando sai o sorteio já é uma ansiedade para saber que grupo vai cair, quem não pensou assim, ó, o Brasil tá no grupo C, última vez que o Brasil caiu no grupo C foi campeão, quem não pensou nisso tá maluco. Sempre tem as místicas, né? Sempre tem as místicas. E vamos pra cima, mano, vamos analisar aí os grupos que caiu aí, o Brasilzão, e torcida é pra gente conseguir comemorar o ex do Brasil, que tô na torcida, que faz tempo que a gente não comemora. E então vamos lá, o Binho vai apresentar pra gente os grupos, né, como ele já introduziu, né, tem mais grupos, tem mais times, dessa vez vai até o grupo L, é estranho, né, falar isso, né, grupo L, vai até o grupo L. Mas é engraçado, né? Porque o futebol é um esporte muito conservador, né? Em mudar coisas, né? E a FIFA vem mudar algo que é a bola de ouro deles, né? Que é os ovos de ouro da FIFA, é a Copa do Mundo, e eles vão mudar a Copa do Mundo, ampliando a quantidade de times. Mas eu confesso que eu tô bem otimista. Tô achando legal. Vamos ver na prática, né? Na prática é outra coisa, né? Principalmente no fator 8. Os 8, né, terceiros bem colocados, que vão ganhar uma vaga ali também, então isso pode ser interessante. Mas vamos lá, Binho, apresente os grupos pra gente. Vamos lá, Jonathan, vamos lá. São do A ao L, começando pelo A, com México, África do Sul, Coreia do Sul, e aí vem a repescagem europeia D, que dentro dessa repescagem vão disputar República Tcheca, Irlanda, Dinamarca e Macedônia do Norte. Então, esse é o grupo A. Grupo B, Canadá, repescagem europeia A. Dentro dessa repescagem tem Itália, Irlanda do Norte, País de Gales e Bósnia. E aí Catar e Suíça também no grupo B. Grupo C, Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia. Grupo D, Estados Unidos, Paraguai, Austrália e repescagem europeia C. Repescagem bem equilibrada com Turquia, Romênia, Eslováquia e Kosovo. Grupo E, Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador. Grupo F, Holanda, Japão, eliminatórias da Europa B, essa sim muito mais equilibrada, com Ucrânia, Suécia, Polônia e Albânia. E fechando o grupo com Tunísia.
Grupo G, Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia. Grupo H, Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai. Grupo I, França, Senegal, Noruega e um que vem da repescagem intercontinental 2, Bolívia, Suriname ou Iraque. Grupo J, Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia. Grupo K, Portugal, Uzbequistão, Colômbia e repescagem intercontinental 1, Congo, Jamaica ou Nova Caledônia. E aí, por último, Grupo L, com Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá. Então, não está definido todas as seleções, porque ainda faltam essas repescagens. O que é uma pena, né? Eu até ouvi o Binho comentar, né, lá na live que ele fez no canal de Frente pro Gol, que é o canal dele, que era bom que já tivesse tudo definido, né? E eu tava até comentando com o MacGyver também no off que essa coisa de não estar definido ainda gera um pouco de um asterisco ainda. Mas vamos lá, vamos comentar já um pouco sobre o grupo do Brasil, né? O Brasil caiu num grupo, ainda bem que não caiu Suíça, né? Que estava caindo aí no grupo do Brasil. Não caiu Suíça, não caiu também Croácia, porque não podia também, né? Eu não sei se não podia, mas Croácia não caiu. Poderia. Mas caiu o Poderia Brasil. Poderia se fosse sorteado no primeiro lá com o Marrocos. Mas como caiu Marrocos, aí tinha Noruega, que podia ser uma possibilidade também. Sim, Marrocos e Noruega. Caiu Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia. Eu já quero começar falando, porque assim, uma coisa que eu ouvi algumas pessoas comentarem, né, e assim, me gera um certo incômodo, né, que as pessoas estavam comentando, eu não sei se com algum tipo de técnico, um tipo de deboche, falando, Brasil com medo de Marrocos. Só que a gente tem que entender o contexto desse Marrocos, né? A gente tem que entender o contexto do futebol. O futebol, ele é contexto. Tipo assim, não é porque uma coisa é uma coisa e que essa coisa não vai mudar, né? Que é o que está acontecendo com o Brasil, né? O que está acontecendo com a Itália também, né? Que pode ficar mais um ano fora de Copa. Então, e a Itália é tetracampeã mundial, pelo amor de Deus, não é qualquer seleção. Mas a gente tem que entender contexto. E Marrocos é uma seleção para pôr medo, sim, vem. Tipo, olha o que o Marrocos fez na última Copa, né? E vamos lá, começando pelo Binho. Binho, o que você achou do grupo do Brasil? O que você tem a dizer? Achei que é um grupo, dadas as situações dos potes, né? A gente pegou, do pote 2, pegou o mais difícil, que é o Marrocos. Sim. Mas do pote 3 eu acho que poderia ter sido pior. Poderia ter sido a Noruega. E veio uma Escócia que a gente, historicamente, já teve alguns confrontos importantes contra essa Escócia. É uma seleção, obviamente, diferente, né? Mas que consegue também ter uma capacidade de alguns jogadores como o Robertson, o Ben Doak, que é um jogador das categorias de base do Liverpool. Tem o próprio McTominay, que fez uma temporada absurda pelo Napoli. Entre outros destaques de jogadores de Premier League, de Campeonato Italiano. Tem jogadores, por exemplo, muitos jogadores no futebol mediano ali da Itália, times como Bolonha, daí para baixo, assim, times dessa faixa. E é uma seleção que pode dificultar. Mas é aquilo, né? O Brasil ainda favorito, comparando a equipe, não tem comparação com a Escócia. Mas pode complicar. Mas o verdadeiro desafio é o Marrocos, que é uma seleção muito qualificada. Tem uma defesa assim, excepcional, né? Uma defesa que consegue fazer uma muralha, ainda com o fator Hakimi, né, em questão. E melhorou, né, Binho? Da última Copa para essa, melhorou o Marrocos. Muito se fala que foi meio que comparando com o Mirassol nesse Campeonato Brasileiro. Sim. Mas não é só uma sorte. O Marrocos ter chegado ali, obviamente que poderia ter caído num dos pênaltis ali, aconteceu um jogo, uma bola entra, acabou. Mas eles estão aí pelo um trabalho feito desde a categoria de base, com investimento, tanto que a gente vê o Marrocos sub-17, sub-20, sempre disputando títulos de mundial agora recentemente, né? Então é um trabalho que vem das categorias de base, que melhora a equipe, que transforma a equipe do Marrocos, o país todo
Começa a surgir novos talentos. A gente vê jogador em Real Madrid, em PSG. Onde você for, tem jogador do Marrocos hoje sendo importante. Então, é um Marrocos muito mais forte do que foi até, inclusive, naquela Copa. Obviamente que, por exemplo, tem um jogador ou outro que caiu de nível. Por exemplo, o Arambate fez uma Copa absurda, já não é mais aquele cara. Pode ser que chegue na Copa e... Tá no Betis agora, né? Pode ser que ele chegue lá e destrua, né? A gente não sabe. Sim. Mas a expectativa maior é com o próprio Hakimi, com o Brahim Dias, do Real Madrid, o Aguard, né, que é um zagueiro também importante, que fez uma boa temporada. E é uma equipe que tem não só nome por nome, mas tem também uma estrutura, né, um coletivo muito bom. Que isso, com certeza, pode atrapalhar, né, o Brasil, né, nesse grupo. Talvez fazer aquele meio que o famoso 7 pontos, né? Empata, ganha, vence 2, empata 1, e aí tá ok. Se der pra passar com 9, melhor ainda, né? Mas a gente sabe que o Marrocos já deixou de ser só uma zebra e se tornou uma seleção muito capacitada. O Haiti, assim, é uma seleção que tá em 84 no ranking da FIFA. Há muito tempo não participa da Copa, quando participou caiu. Que a gente sabe que tá aí por causa que abriu mais vagas. Não tem muito destaque. O destaque é o Bellegarde, né, meio-campista do Wolverhampton. Sim. E o zagueiro Ricardo Ade, que joga na LDU. Ele jogou jogador. contra o Palmeiras. Bom jogador. Mas, e assim, o Haiti já chega com uma surpresa da eliminatória da CONCACAF. Então é muito difícil. Terminou na frente do Honduras e Costa Rica, inclusive, né, que geralmente estão nas Copas. Mas é muito difícil que o Haiti atrapalhe a vida do Brasil. Então é um grupo meio que aquilo. Poderia ter sido pior, mas tá bom. Também não tá... É um equilíbrio, que eu acho até importante. Porque se ele pega um grupo muito fácil, talvez chegue muito relaxado pra fase de 16 avos. Ou se pega um grupo muito difícil, pode complicar. Dados os potes, era difícil que o Brasil complicasse com qualquer um que caísse do pote. Mas poderia cair um Marrocos e Noruega, que dificultaria mais ainda. Então foi um grupo ok, que vai dar pra testar, vai dar pra relaxar em um jogo contra o Haiti. Talvez se chegue classificado já, se vence Marrocos e Haiti, chega pra enfrentar a Escócia já mais tranquilo e testa outros jogadores. Então foi um grupo equilibrado, bom, pra também nem chegar relaxado demais e nem chegar tão ameaçado, correndo risco. A tabela ajudou a gente já no sentido de Marrocos ser o primeiro jogo, o primeiro confronto. Se fica o Marrocos para ser o segundo ou terceiro jogo, e depende do que o Brasil... a gente vai acompanhar, esse programa ele vai até o final da Copa, a gente vai acompanhar, quando sair a convocação da seleção brasileira, como é que vai chegar o Brasil, né? Como é que o Ancelotti pensa a seleção brasileira. A gente já sabe meio que por cima, mais ou menos como o Ancelotti pensa a seleção brasileira, mas a gente vai ver melhor quando chegar, né, quando o futebol europeu voltar, né, que aí tem alguns asteriscos de jogadores que a gente não sabe se vai ou não para a Copa. O próprio Neymar, inclusive, ainda é uma incógnita, né? Mas seja um absurdo falar isso, o Neymar ser uma incógnita para ser convocado. Mas fazer o quê? É como está a seleção hoje. Mas o Marrocos sendo o primeiro desafiante, o primeiro confronto, já deixa para a gente a gente passando de Marrocos, Haiti e Escócia já são mais acessíveis. MacGyver Salles, tá com você o microfone. Boa, mano. Eu vou nessa mesma linha de raciocínio que o Binho falou, e isso que o John comentou também, era o que a gente já tinha comentado hoje durante o dia um pouquinho, que a primeira partida vai dizer muito dos próximos jogos do Brasil. Porque do grupo do Brasil é a equipe mais forte, é o time mais forte ali, que pode bater de frente com o Brasil. Para mim o Brasil é o favorito, não tem como hoje o Brasil cair numa chave e a gente não colocar o Brasil como favorito. Mas, dependendo desse placar aí, vamos supor que empate o primeiro com o Marrocos, pode ser que dê aquela complicada ali. Haiti, eu acho que o Brasil não tem como correr risco nenhum. Acho que são 3 pontos, apesar que o futebol tem surpresa, né? Espero que a gente não caia nessa cilada da surpresa aí. E a Escócia também, por mais que não seja uma seleção assim com tradição e tudo mais, eu acho que
que é um time que tem que abrir os olhos sim, porque pode complicar, mas foi o que a gente comentou aqui antes, que a maravilha foi que Marrocos já foi de primeira, então o Brasil já chega com confronto assim de abertura de Copa mesmo, para saber como é que chegou, como é que tá, e uma vitória boa dá moral para seguir os dois próximos jogos. Eu acho que se ganhar de Marrocos e o Haiti, eu acho que ele não testa não, Binho, contra a Escócia. Ô Joe, vocês acham que ele testa algum jogador na próxima? Ganhando as duas primeiras. Você acha que tem alguma... Se tratando de Copa do Mundo, você acha que altera, Binho, algum jogador ali para testar? O Tite fez isso, né, em 2022, né, contra o Camarões, acabou até perdendo, né, mas eu acho, por exemplo, o terceiro goleiro, ele bota o segundo goleiro, talvez, deixa o terceiro no banco, assim, utiliza durante o jogo, Tite fez isso pra meio que dar a oportunidade de todo mundo jogar, e usou outros jogadores pra até ver se dá ritmo, não vai dar um ritmo a pessoa, um jogo só, mas assim, já meio que climatiza o cara pra Copa do Mundo, né? Sim, pega, por exemplo, um jogador que é reserva, assim... O que eu acho importante, viu? O que eu acho muito importante. Bota um Andrei pra jogar titular primeiro jogo, no eventual jogo já classificado. Um zagueiro, assim, que seja o quarto zagueiro, ou um atacante que não esteja sendo utilizado, só pra meio que ver, deixar o cara pronto já, porque, ó, deu ruim, fulano foi expulso, fulano tá suspenso, fulano machucou, entra tu, então tu já tem que estar pronto. Eu acho que pode ser nesse sentido. Já bem tranquilo, bem classificado, já encaminhado. Ainda tem as 16 avos que, querendo ou não, a gente meio que pega, talvez pega um jogo mais tranquilo, né? Não vai ser ainda uma campeã mundial tradicional. Então, ele pode pensar nessa hipótese aí de poupar, né? Não sei como o Carleto pensa, né? Mas é uma possibilidade. Não sei se ele, por ele ter um estilo diferente, né? Um cara europeu, pode ser que ele não queira perder nenhum jogo, não queira abalar, porque uma derrota pode abalar, né? Mesmo que perder pra Escócia já classificado, não é nada demais. Mas pode ser que afete um pouco os jogadores. Então acho que, pensando nesse sentido de testar, eu testaria. Não ia mexer, não tirava todo mundo. Mas, por exemplo, vamos pensar no caso de um Neymar, ainda meio que se recuperando. Pô, pra que o Neymar vai jogar contra a Escócia? Faz sentido. Os caras podem descer a porrada nele e complicar, ter uma lesão. Então, meio que segurar alguns jogadores, testar outros pra ver se vai estar ok pra Copa. Boa. Pensando em ponta, né? Luiz Henrique, se ele for convocado, é um cara que sempre entra bem, né? Ali pra dar um desafogo. O Martinelli também, não sei. O Martinelli tem que ser convocado, tá? É loucura o Martinelli não ser convocado. Eu já quero deixar. Eu sei que o assunto não é convocação, o assunto é grupo, mas o Martinelli tem que ser convocado para falar o mínimo, assim. Mas, cara, uma coisa que sempre fica. Eu sempre comento com os meus amigos aqui na época, né? Que eu morava lá no bairro do Rosalinda, um abraço para todo mundo do Rosalinda. Eu sempre comentava com meus amigos de lá que o Brasil, ele parece que desaprendeu a jogar a Copa do Mundo. No sentido de que Copa do Mundo não é pra dar show, velho. Sim. Copa do Mundo não é pra dar chapéu. Copa do Mundo não é pra... Por mais que esse seja o estilo do Brasil, né? Por mais que... Já foi, né? Já foi, pois E eu acho que o Brasil só vai voltar a ser campeão quando voltar a jogar que nem o Brasil. Eu não sei, eu não quero ser o professor Pardal aqui, eu não sei qual é o caminho pra isso. Mas eu sei que esse é o caminho. Eu não sei como é que faz pra voltar a jogar como o Brasil. Mas eu também não acho que convocando os jogadores que jogam no Brasil, porque se a gente for pegar os jogadores que foram campeões, sem contar, óbvio, né, na década do Pelé, nessa época, mas assim, já na época mais do Tetra pra cá, Tetra e Penta, os caras não jogavam no Brasil, pô, né? Alguns jogavam no Brasil, mas, porra, a maioria jogava na Europa. Inclusive, o principal jogador do Penta jogava na Europa, né? Então, eu acho que não é isso, não é o fator jogador do Brasil que tem que ser convocado que vai fazer com que o Brasil jogue que nem Brasil. Mas, assim, na nossa eliminação, o Brasil, quando toma um gol para a Croácia, enfim, a gente olha para os jogadores que estavam lá e procura um jogador de drible, um jogador que prende a bola. Seria o Antony naquela ocasião, né? Mas o Antony não conseguiu fazer esse papel.
a gente gosta muito de ironizar o que o Denilson fez em 2002, levou a bola para a linha de fundo, mas aquele era o papel dele. Sim. Aquele era o papel dele, segurar jogo, trazer os caras pro confronto, tá ligado? Se alguém fizesse isso contra a Croácia, a história poderia ter sido outra, né? É exatamente isso. Foi o que o Neymar falou. Pô, a gente tá com a bola, a gente tá ganhando, vamos manter, tá ligado? E é isso que eu acho que o Brasil tem que... E outra coisa também, o Brasil não sabe perder, velho. O Brasil, quando toma o primeiro gol, já se desestrutura, parece que o mundo vai acabar, parece que não vai conseguir fazer o gol, e aí se desespera. E, mano, em Copa do Mundo é 90 minutos. Não tem esse negócio de... Os caras se acostumam tanto com jogar 2 jogos, né? Na Europa joga 2 jogos, no Brasil joga 2 jogos. Parece que na Copa do Mundo os caras não viram a chavinha de que aquilo ali perdeu, tá fora. Sim. Então é aquele jogo, mano. É aquele jogo da vida. Tirando a fase de grupo, é o jogo da vida. E até na fase de grupo é o jogo da vida também. Mas, ô Joe e Binho, se você, assim, pegar os amistosos que o Brasil fez, a gente não encontra esse jogador aí que a gente espera, né? Tipo, de um drible ali, de arriscar uma jogada. Por mais que a gente tenha um ataque ali muito habilidoso, muito rápido também, tipo, é raro a gente ver um cara ali rabiscar e ir pra cima. A esperança ali é o Vini e o Estevão também, que tá bem. Mas parece que os caras vestem a camisa da seleção, dá um peso gigantesco nos caras e não tem esse cara que rabisca ali, puxa 2 e abre espaço. E o Martinelli, que o John falou, também eu acho um cara assim, difícil de não ir pra Copa se a gente tiver meio doido, né? Porque é um cara que tá num time de ponta na Europa e faz muito bem o papel dele. É o que o John falou, mano. Quem olha o Brasil assim, sempre pensa no futebol pra frente, né? Tipo, de ousadia. E é o que a gente espera do Brasil, né? Ainda mais nesse grupo tem que ter isso, mano. Tipo, nas faixas de grupo tem que ter pra gente chegar no mata-mata aí e chegar bem. Eu acho que, assim, o pessoal fala de geração. Eu acho que a gente tem muito jogador de qualidade, mas falta para esses jogadores mostrar isso na seleção, né? Ter uma atitude. Eu não sei se é uma questão mental, psicológica, né? Que a gente fala muito. Eu acho que o Brasil, recentemente, em 2010, 2018, 2022, foram momentos de desatenção. Acho que 14 teve mental, mas não desatenção. Foi um pano geral. Mais 10 foi uma desatenção, que gera um gol besta. 18, 2 vacilos ali, não ter feito a falta. E falta isso também, né? Pô, sim. Eu não sei se o jogador tem o receio de pensar que se o Fernandinho ou o Casemiro faz uma falta ali, né? O Casemiro contra a Croácia, o Fernandinho contra a Bélgica. Se ele faz a falta e ele fica fora do próximo jogo, vão massacrar ele na rede social, na imprensa, e aí o cara, não vou fazer a falta. Aí é melhor fazer a falta e ser expulso do que levar o gol. Tem situação de jogo que você tem que fazer isso. Sim. E falta, eu acho que a qualidade é inquestionável, tem muito jogador de qualidade, mas às vezes tomada de decisão mental, de estar 100% concentrado no jogo. De vez em quando parece que dá uma desligada. A nossa zaga, o Marquinhos, que eu acho um bom zagueiro, tá? Eu acho que, inclusive, seria meu titular. Mas de vez em quando tem uma desatenção dessa, entre vários outros jogadores. E foi o que aconteceu, né, em 2022. Uma desatenção, gol da Croácia. 2018, uma desatenção. Acho que um gol foi mais atenção, o outro foi questão de não ter feito a falta. Tem qualidade, obviamente, do jogador da Bélgica. Mas essa parte mental. Obviamente que nenhuma seleção chega tão pressionada quanto a gente, por ser o Brasil, por ser hexa, por estar 24 anos sem ganhar. Mas a gente tem os melhores jogadores. Tem jogador que está em grandes clubes que também tem uma pressão, que ele deveria conseguir suportar essa pressão da seleção, porque ele já é acostumado com uma pressão alta. Não é a mesma proporção de uma pressão de seleção, mas ele teria que ter capacidade para suportar isso. E do drible que você falou, infelizmente, eu acho que no futebol mundial se perdeu isso. Mas a gente não deveria ter perdido porque a gente é referência. Hoje a referência de drible é um garoto espanhol que tomou inspiração em um futebol brasileiro, né? Mas porque o Estevão até consegue em alguns momentos, mas o Estevão tem a qualidade, mas por exemplo, esse jogo leve de moleque, drible, de ousadia,
O Estevão, o Yamal tem mais que o Estevão. O Yamal tem mais que os brasileiros. Por que os brasileiros têm medo de se inspirar no Ronaldinho, do Neymar, de arriscar um drible? Não sei se é um medo de ser condenado aqui pela imprensa. E o europeu não. O menino que surge na Europa não tá nem aí. Faz o drible e pronto. Então, é essa questão. A gente tá parando de produzir jogadores mais habilidosos. A gente produz muito ponta. Mas são pontas velozes, que tem um bom cruzamento, que tem um bom físico, mas que pega no mano a mano. O próprio Vini. Eu acho que o Vini tem um bom drible, mas muitas vezes o Vini não é o cara de que vai quebrar uma linha de uma defesa, que a gente vai enfrentar isso na Copa. Uma defesa que vai estar toda composta, estabelecida na trás, protegendo, como foi contra a Tunísia. Se for um jogo de laicar, de tiro, um atirando no outro ali, o Vini vai estar muito bem, porque o Vini consegue ter um contra-ataque, ele é muito rápido. E ele consegue achar um passe trivela, achar um passe normal, ele consegue puxar um contra-ataque. Mas me parece às vezes que quando pega um jogo com uma defesa bem montada, o Vini tem dificuldade. Aí quem já tem mais essa capacidade, o Rodrigo, que tem uma qualidade de passe para quebrar a linha. Mas ainda falta aquele gingado, aquela ginga do brasileiro. Falta, e eu tenho uma esperança no Estevão. Tomara que não... Que, assim, o próprio brasileiro às vezes atrapalha, né? Eu confesso, nossa torcida, nossa imprensa, às vezes meio que deixa o garoto inseguro. A gente já teve relatos de técnicos, se eu não me engano, teve na seleção, alguém falou pro Rafinha, foi pro Antony, parar de driblar, e o Neymar fez, não, por quê? Vai parar. Deixa o garoto pra cima, deixa eu ter ousadia de driblar. Então eu acho que isso falta, e a gente é o nosso diferencial. Porque a gente vai perder o nosso diferencial pra se igualar a eles. A gente tem que se igualar em outra questão tática. Legal que a gente se iguale, que a gente consiga ter uma leitura de jogo taticamente igual o futebol europeu. Mas o nosso diferencial é o drible, é o improviso. Então a gente não pode perder isso. É 1 contra 1. É o que eu ia falar, mano. Esse jogo pragmático europeu, pseudo-europeu, porque o Brasil jogava assim, com toque de bola, drible curto, aproximação entre o meu campo, com jogo no diametral, né, com atacante. Isso é Brasil, pô. Se você pegar os jogos do Penta, os jogos até de 98, que o Brasil não foi campeão, você vê que a seleção tinha um padrão de jogo estilo brasileiro, sabe? E eu quero ir além nisso que o Binho falou, eu quero ir além, mano. Eu acho também que os caras são podados, velho. Os caras são podados pra não driblar, tá ligado? Acho que os caras são podados e não mostrar isso, tá ligado? Os caras têm um lance de soltar a bola. Se você for pegar um jogo do Brasil, um jogo amistoso, o cara pega a bola, já olha pro cara do lado e toca. Ou então é uma linha de fundo e cruzar pra dentro. Isso não é o jogo do Brasil. O Brasil não é time pra ficar dando cruzamento pra dentro da área. O Brasil não é time de ficar procurando, rifando bola pra tentar achar um cara alto lá na frente. O Brasil é um time que constrói, velho. É um time que procura espaço, que procura jogador. E o 1 contra 1, o jogador autêntico, o jogador do drible, ele faz diferença nesses jogos que o Binho acabou de citar. Defesa mais trancada, que o Brasil vai ter esses desafios. Eu acho que o próprio Haiti vai propor isso o Brasil já na fase de grupo. Acho que a Escócia vai propor isso também. Então acho que o Brasil tem que ter esse jogador para puxar uma falta, entendeu? E ir para cima. Não simular como o Vini sempre gosta. O Vini, o Vitor Roque, o Estevão tem uma mania de se jogar. Não é isso, mas provocar os caras, mano. Provocar os caras. Ninguém gosta de ser driblado. Ninguém. A gente jogando pelada, a gente não gosta. Quanto mais os caras que estão lá representando o país deles, não gosta também. Tá ligado? Então o Brasil tem que procurar esse jogo e alternativas também. Me parece que o Brasil não tem outro estilo de jogar além daqueles que já programado. Tá ligado? É por isso que eu falo que o Brasil não sabe perder. Nesse sentido, tomou um gol, não sabe como reagir. Não sabe como respirar, não sabe como contra-atacar. Beleza, foi diferente agora, né, no último amistoso que virou o jogo. Mas em Copa do Mundo, velho, é aquele negócio, repito, é tiro curto,
São Sim. 3 jogos na primeira fase, depois é só eliminatória. Perdeu, tá fora, e depois só mais 4 anos. Então, esse senso de urgência, velho, assim, e não tem como não falar do Neymar, né, mano? Se ele for convocado, que é o que se espera que ele seja, o time tem que jogar pra ele, velho. Não tem pra onde, mano, o time tem que jogar pra ele. Do massagista até o técnico, velho. É o último jogo, é a última Copa do cara. Ô, Jonathan, eu acho que pra e com, assim, não só joga pra ele e ele deixa ele ver o que ele faz, mas jogar junto, aproximar. Isso. Imagina a gente falar aqui no Santos, Neymar dando passo pra Guilherme, pra Barreal, pra Roleiser, pra Tassiano, pra Tiquinho. Imagina Neymar armando pra Vini, pra Rodrigo, pra Rafinha. Sim. A qualidade é absurda. Você fala que um ataque que tem Estevão, Rodrigo, Rafinha, Vini, Neymar. Fora ainda pode ter um Cunha ali, o Matheus Cunha que tá num momento bom, um Hendrick, não sei quem vai chegar como esse outro atacante. Você fala que essa seleção, que esse ataque é ruim, não dá pra dizer isso. Não dá, é muito talento. Se somado, eu acho que até a mais talentosa. Tem a França também muito talentosa. A Espanha tem o Yamal, mas se for pegar Ferran, Morata, somado, né? Não tô dizendo que é hoje o mais talentoso, né? Que tá mostrando isso é o Yamal, né? A gente tem o Vini. Individualmente pode ser que não seja, mas ainda acho que mesmo que o Neymar não esteja no melhor momento, ainda é o diferenciado. Mas no conjunto do ataque ali da obra, no conjunto da obra, até pegando a base dos volantes, o Casemiro muito bem, um Casemiro que melhorou o Bruno Guimarães, uma zaga que, pra mim, as 4 opções que for, a gente vai estar bem servido. A gente tem até 6 zagueiros ali muito bem, né? Tomara que o Militão volte e se recupere bem, teve mais uma lesão. O gol, eu sou fã, acho que o Alisson é um bom goleiro, precisa, né, questão dos pênaltis, realmente ele tem uma questão com os pênaltis, e aí talvez levar o Hugo como uma opção só para pegar pênaltis. O Hugo só vai entrar se fez o técnico holandês, né? Só vai entrar se for pros pênaltis. Mas a gente tem muitas boas opções, então não dá para dizer que essa seleção é fraca. E eu acho que a gente dá para chegar, dá para sonhar e dá para jogar, e tem que jogar junto com o Neymar, para ele e fazendo o Neymar. Até o Vojvoda mudou um pouco o estilo de jogo agora nesses últimos jogos do Neymar, um pouco mais perto do gol. Nesse jogo contra o Cruzeiro ele até voltou mais, porque eu acho que é até uma questão dele, né? Ele fica meio que agoniado, angustiado de a bola não chegar e ele quer vir buscar. Mas, pô, se ele ou ele tiver armando pra esses caras, ou esses caras estiver junto com ele ali, mais avançado perto do gol, a chance que a gente tem de ganhar a Copa é muito grande. A gente tem muito talento. Eu acho que o principal, o que sustenta a gente hoje pra sonhar com Hexa é o talento e um técnico do tamanho do Ancelotti. Porque o ciclo foi totalmente jogado fora, né? O ciclo foi uma bagunça. Então, a esperança é isso. O talento e o técnico, que hoje a gente tem um técnico de nome. Então, jogar junto para e com o Neymar, eu acho que vai ser importante. Sou fã, tem que estar, pra mim, do jeito que tá hoje, já iria. Se tiver melhor ainda pra Copa, melhor ainda. Espero que se recupere, espero que não tenha lesão, que faça cirurgia, que fique tudo bem e que possa ajudar e colaborar. E tem que cobrar também mais de Vini, tem que cobrar mais de Rodrigo, mais de Rafinha, porque precisa apresentar. Na minha opinião, o Estevão, em pouco tempo, já apresentou mais somados do que Rafinha, Rodrigo e Vini juntos. E até porque pelo que se cobra deles. O Estevão tão jovem já chegou, principalmente personalidade, tá? De pegar e tentar resolver o jogo. Não que o Vini se esconda, mas falta uma mais pro Vini, pro Rafinha e pro Rodrigo. Concordo plenamente. E sobre o Neymar, eu acho que o homem já falou pra ele, pode ficar em paz que você vai, mano. Eu tenho esse pensamento, cara, que ele... Será, mano? Eu acho também que... Será que o que acalmou o Neymar nesses últimos jogos foi até isso, né? Pode ter sido... eu acho que ele tem... Joga a bola aí. Porque se a gente pega esses últimos jogos do Santos aí, porque quem assiste Santos hoje é pra ver o menino Ney. E se você pega, você vê que ele faz uma jogada ali, uma tabela, o Brasão é bem também, uma tabela ali, os caras não devolvem a bola pra ele, e ele fica ensinando o cara a jogar. Ele falou, toquei aqui pra receber aqui. Então, teve um jogo que eu tava assistindo
com o Joe, a gente comentou, pô, o Guilherme não parece que ele não é que não é difícil pensar igual o Neymar, é difícil, não adianta. Tipo, ele toca, ele já tem o pensamento lá na frente da jogada e o cara não volta pra ele, o cara pega, toca pro outro lado, foge do jogo, e aí o Neymar fica aí sozinho. Acho que por isso até que ele busca mais o jogo lá atrás lá. E eu vi ele comentando ontem que foi o tempo mais difícil da mente dele, que ele jogou tão pesado que tava toda a responsabilidade nele. E ele correspondeu, no limite dele, ele correspondeu. Então, se a gente pegar o Neymar, que tá recuperado, que não tá nessa sobrecarga assim de onde o Neymar jogar, ele vai ser o foco das atenções e vai ter essa sobrecarga. E ele corresponde. Eu tenho pra mim que tipo, ele já tá tranquilo que ele vai, porque igual o Joe falou, é a última, não tem como não, se não levar, vai ser uma loucura. Vai ser algo assim que vai, porque tem que ter, é igual o Portugal não levar Cristiano Ronaldo pra mim. A seleção brasileira não tem o Neymar nessa Copa. Então acho que é isso que e o Joe comentou sobre dar o jogador a não ter o drible ali, a não ser usado. Eu acho que isso já tá vindo das categorias de base. O cara joga, o jogo é esse aqui, ó. Então é difícil a gente pegar um jogador que vai ter essa ousadia ali de... Teve a Copa do Mundo Sub-17 agora, ninguém viu um drible, pô. Nenhum jogador do Brasil. Um drible, era só jogo pragmático, pega a bola e vai pra frente. Entendeu? Sim, ligamento. Então, o desespero, né? Chuveirinho na área e cruza e vamos ver o que vai dar. É o pensamento do jogador brasileiro que joga no Brasil. É se livrar do jogo. Não é se livrar da bola, é do jogo. Não quero jogar, eu quero fazer o gol. O objetivo é o gol. Só que para chegar ao gol tem caminhos. E um dos caminhos é tática, técnica, é aproximação, é se livrar. Se assiste a Premier League hoje, eu vou usar a Premier League, mas eu poderia usar a La Liga como exemplo, poderia usar qualquer liga grande da Europa. Você pega o jogo lá, vou pegar o time que eu torço, o Everton, que não é um time primoroso tecnicamente falando, nem de tática, nem nada, mas é um time que tem um arroz com feijão muito bem feito. Mano, os caras têm tática, os caras propõem jogo, os caras não rifam a bola. O Pickford o jogo começa no Pickford, no goleiro, os caras começam a construir o jogo lá de trás. E vem. E é risco. Você toma muito risco. É o que o Diniz fala, né? Vamos sofrer risco, mas vamos construir o jogo. Por quê? Porque você construindo o jogo, tem mais chance de você chegar no gol e tem mais chance de você repetir isso também. Né? Que é o treino. O que é treino? Repetição. É repetir várias vezes o mesmo movimento. O pensamento do jogador brasileiro, de Série A, Série B, Série C, sei lá, a maioria, né? Tô dizendo que são todos, mas a maioria, né? O estilo do jogo brasileiro é isso, é se livrar do jogo, é querer todo tempo procurar uma forma de fazer essa bola entrar no gol, a qualquer custo. E esse a qualquer custo vem um erro, aí vem um contra-ataque do time, aí vem um erro, aí perde a bola, aí vem um erro e isola a bola lá pra casa do caramba. Aí, por que os tiros, né? Os chutes, a média e longa distância não existe mais? Porque o cara sabe que se chutar a média e longa distância, ele vai errar e vai isolar a bola e vai perder a posse de bola. E o que ele quer não é isso, né? Ele quer chegar no gol. Sim. E para chegar no gol é botar um cara alto lá dentro da área, que nem o Vasco fez muito com o Verratti, até o Diniz chegar, e ficar dando chuveirinho até o cara chegar, ou então no Brasil tudo vai provar, tentar cavar um pênalti, e é isso, mano. E fica um futebol feio. E isso tá respingando na seleção brasileira. Tem também uma outra questão que a gente pode falar sociológica, etimológica, na questão de gerações, né? De passar o bastão. Não teve esse passar de bastão, né? E quando chegou no Neymar, foi porque o Neymar é um fora da curva. Mas se não tivesse surgido um Neymar, meu Deus, eu tenho um medo do que seria a seleção brasileira hoje. Seria um caos. Pós-Neymar vai depender do título. Se o Brasil for campeão, a gente pode vir uma geração forte, mas se o Brasil não for campeão, meus bisnetos talvez vejam alguma coisa. Torcer pro Estevão, né? Conseguir. Não, obviamente não vai atingir o nível, talvez, do Neymar, mas eu acho que tomara que ele consiga se tornar um cara que vai competir ali com o Yamal por bola de ouro, que vai estar fazendo temporadas boas, que vai estar ajudando a seleção principalmente. E que bom também, falando de Estevão propriamente dito, que bom também que estão tendo calma com ele, né? Ele o último jogo agora do Chelsea, ele foi banco, ele não foi titular. O Chelsea até perdeu, não foi? O último jogo, os jogos do Chelsea, né? Ele vem tendo minutagem,
estão tendo um trabalho com ele de minutos após minutos, porque a gente perdeu muito também o lance da idade, né, mano? A gente acha normal um jogador de 17 anos ter o destaque que ele tem, mas, porra, 17 anos, é só você lembrar como é que era a sua cabeça com 17 anos. É muita coisa pra um cara de 17, pra um menino de 17 anos. É um menino, velho. É um menino. Eu com 17 anos não tinha nada na cabeça, pô. Entendeu? Então, tipo, é muita pressão psicológica, é muito dinheiro que você ganha, é muita exposição que você tem, velho. Entendeu? Muita gente no seu Instagram todos os dias te mandando mensagem, tanto de carinho como de ódio. É muita coisa. Além disso, você tem que jogar futebol. Além de tudo isso, você ainda tem que jogar futebol, tem que render, tem que treinar, tem que... Beleza, que falando isso, às vezes as pessoas falam, mas ganha milhões pra chutar uma bola. Beleza, mas não é só isso, tá ligado? Tem todo o entorno disso aí, né? Tem todo eu acho que o que mais é caro pra todo mundo é a família, atinge a família do cara também, tá ligado? O cara tá em outro país pra se adaptar a outra coisa. E isso que o Binho falou, mano, do Estevão, foi o que aconteceu na última data FIFA, né? Personalidade, mano. Falta isso no Brasil, velho. Falta personalidade. Falta um cara que resolva, que fala, mano, eu tô aqui, eu vou decidir, joga a bola em mim, me procura. Entendeu o que o Neymar faz, né, pô? Que é o que eu... e outra coisa também, o Neymar pode errar a primeira, o Neymar pode errar a segunda, o Neymar pode errar a terceira, mas ele não vai errar a quarta, mano. Contra a Croácia foi assim, velho. Assiste o jogo da Croácia de novo. O Neymar, ele erra várias tentativas de jogada antes de sair aquela com o Rodrigo. Ele erra, ele não consegue, ele tava vindo de lesão, mas saiu a dele, que ele trabalhou com o Rodrigo ali e saiu dele. Ou seja, ele vai acertar. O Neymar é certeza de acerto. Em algum lugar, em algum momento do jogo, dos 90 minutos, o Neymar vai conseguir tirar um coelho da cartola, porque ele é diferente. Agora, sem o Neymar e sem jogadores com a mentalidade do Neymar de que vai querer ganhar o jogo, de que vai querer assumir a responsabilidade, de que não vai ter medo, e isso tem que vir dos mais velhos para os mais novos, né? O Casemiro, o Marquinhos, tem que passar isso para a galera, o Alisson, tem que passar isso para a galera, a gente tá com você, a gente vai assumir a bronca, vai para cima, faz o gol lá, a gente segura aqui. Se os caras não tiverem essa mentalidade, mano, aí lamento. E assim, o Neymar, não, além da qualidade, você falou de que ele vai acertar, e a certeza que ele vai tentar. E tenta bastante. Mesmo que não esteja no dia legal, me fala, eu desafio você a falar o dia, o jogo, pela seleção, pelo PSG, pelo Santos, pelo Al Hilal, que o Neymar se escondeu do jogo. Pode falar o dia que ele errou tudo, que ele tava mal, que ele... Pode falar que ele ficou muito tempo fora por causa de lesão. Mas, assim, dizer que ele se escondeu, que ele entrou no jogo e ficou de corpo mole, ficou fugindo da bola, não tentou algo diferente. Ele sempre vai tentar algo diferente. E aí, talvez por isso ele até apanhe mais, talvez por isso ele se lesione mais. Talvez por ele... A gente tem que lembrar que o Neymar chega pro jogo contra a Croácia... vindo de uma lesão durante a Copa, que ele força para jogar, até injeção, tudo, e isso já acarreta um problema maior para ele. Então, personalidade. Até agora, esse último momento com o Santos ali, né, de jogar mesmo não estando 100%, é o que falta para alguns jogadores. E o Neymar tem de sobra. Cabe aos outros jogadores ajudar, pegar um pouco disso, dessa personalidade, até porque com o Neymar lá, se o Vini, meu irmão, vou arriscar, vou pra cima, e der ruim, quem vai levar a culpa é o Neymar. Então arrisca, pô, faz, tenta. Se der bom, todo mundo vai ser feliz. Até porque o Neymar faz questão também de quando dá bom, abraçar todo mundo ser reconhecido por isso. Então, pro Estevão, serve pro Rodrigo, pro Rafinha, pra todo mundo. Arrisca, vai-se embora, tenta, joga junto, vai pra cima. Se der tudo errado, acabou a Copa aqui, bateu até na madeira aqui. O Brasil perdeu. Craque Neto no dia vai estar xingando o Rodrigo, não. Vai estar xingando o Neymar, pode ter certeza, se isso acontecer. E eu acho que com o Neymar no grupo, fica mais leve pros outros jogadores. Então tira... Vamos colocar, não tem o Neymar. Essa bomba vai ficar no colo de quem? Não dá pra gente... Agora, igual o cara jogando com o Neymar ali, o Vinícius Júnior, que não é mais menino na bola. O cara já tá num clube assim, de alto nível na Europa. É Rodrigo. Então, com o Neymar ali, os caras vão jogar mais leve, mano. Vai jogar mais solto. Porque conhece o cara que tá do lado, que é o Neymar.
E o Neymar, ele tem essa ideia de jogo pra frente, pô. Se ele fala pro um Guilherme pra tocar bola, é a mesma coisa que ele vai fazer com o Vini Júnior, com o Rodrigo, com o Estevão. Então, eu acho que com o Neymar ali, o time vai jogar mais pra frente. E eu tenho na cabeça que o Casemiro tem que ser o volantão ali, que vai trazer mais segurança também pro ataque ali, mano. E pra defesa, porque o Casemiro era pro Casemiro ter levantado o vovô, né, em 2022, o Modric. Faltou isso, ficou com pena. Então seria outra. Maldade não é a palavra, mas falta malícia. Jeitinho brasileiro. Malícia, mano. Malícia. Falta isso, falta... É isso que falta, mano. Tipo assim, a gente... Quando eu lembro de 2022, 2018 doeu pra caralho também. Porque 2018 eu vi a seleção muito pronta pra ser campeã, mano, muito. Mas 2022 o que mais me magoou foi isso, mano. Assim, o retrospecto de 2018 e em 2022, porra, quando o Tite coloca o Antony, eu falei, isso, Antony, porra, segura a bola, vai pra cima, chama os caras pra dar uma lambreta, dá um entre as pernas, dá um elástico, se joga no chão, provoca, bota o dedo na mão, o dedo na cara dos caras, entendeu? Provoca mesmo, fala que aqui tem 5. Mano, o jogo, ele é físico, mas ele é mental também, mano. É Copa do Mundo. É Copa do Mundo, mano. É Copa do Mundo, é isso, velho. Copa do Mundo tá todo mundo defendendo o seu país, a sua nação. Ou você acha que a seleção de Cabo Verde vai pra lá pra ficar rindo? Os caras vão lá pra jogar, mano. Os caras não tem nada a perder. Tá ligado? Ainda mais o Brasil, né? Que é aí que a gente tem que jogar, né? Mas pra valer mesmo, né? E foi até situação diferente, né? A contra a Croácia foi uma forma que a gente foi eliminado de uma forma, né? Que a gente foi um jogo duro, que aí conseguiu fazer o gol, depois vacilou. Contra a Bélgica, a gente vacilou no início, tentou correr atrás do prejuízo, até fez um ali, né? Com o Renato Augusto. E aí entra Douglas Costa, entra o pênalti que não deram pra gente, né? É sempre bom lembrar. Exato, né? Que o próprio juiz, a própria FIFA confirmou que foi um erro, né? Não ter dado aquele pênalti. Então, mas a gente não pode depender, né, dessa situação de arbitragem. Não, a gente tem que fazer a nossa parte. Mas a gente sabe que era algo que mudaria totalmente o jogo, né? 2-2 ali era outra história. Isso até se fosse pros pênaltis, ele poderia ser diferente. E até já... obviamente, assim, os pênaltis é algo muito importante. Eu acho que o Brasil tem que ter mais personalidade também dos batedores no pênalti, né? Eu era até a favor de que o melhor bate o quinto, mas eu acho que o mais experiente tem que bater o primeiro ali já pra meio que tentar mudar as coisas. Então, eu quero também ver essa liderança do lado do Casemiro, do Marquinhos, ter esses jogadores para também ajudar, não só tipo o Neymar ser único, esse único líder, Neymar que seja um líder técnico, seja também um líder dentro de campo, mas o Casemiro faça esse papel, o Alisson, o Marquinhos, todo mundo possa também colaborar junto com o Neymar para que Neymar e esses mais experientes consiga meio que guiar os mais novos e a gente poder chegar nesse Hexa. A expectativa é alta, mesmo com o ciclo. Então, tomara muito. Né? Falar de Copa do Mundo é diferente, mas a gente mexe com um negócio assim que a gente torce pra caramba que dê certo. Mas analisando assim, por qualidade, a gente pode chegar. É isso que a gente falou aqui hoje, né? Organizar o time, jogar com o Neymar, liderança dos mais experientes e personalidade pra garotada. Vai comentar, Magabe, mais alguma coisa sobre o grupo do Brasil? Não. Acho que o Brasilzão é isso mesmo, sobre o grupo também. Antes da gente falar cada um vai dar uma opinião, né, sobre o grupo da morte, se é que tem, né, um grupo da morte, eu queria que a gente comentasse um pouco sobre o grupo da atual campeã, né, a Argentina, que caiu num grupo fácil, né? Uma baba, né? Argélia, Áustria e Jordânia? Né? Isso. Argélia, Áustria e Jordânia, isso mesmo. Comenta aí, Magabe, o grupo da atual campeã Argentina. Esse grupo aqui, esse aqui pode testar em qualquer jogo aqui, se o treinador lá quiser testar, poupar. Eu vi alguns comentários, né? Eu falei, mano, vou participar com os caras lá, vou dar uma olhada aqui. E assim, de todos os grupos, esse é o
É o grupo, eles falam que tem o grupo da morte, esse aqui é o grupo da vida. Mas Que é o mais tranquilo. É o mais tranquilo, então. E não é só tranquilo porque tem seleções de níveis baixos. Pelo time da Argentina, pô. O time da Argentina é um puta time, mano. Então. É a mesma base, né? De 2022. Se colocou nessa posição de ser, tipo assim, um favoritaço, porque tem um time muito bom, mano. Então, acho que vai passar tranquilo de primeira aqui. Só se tiver uma surpresa, assim, absurda nos deuses do futebol, não vai passar em segundo. Porque até agora tem a questão dos terceiros também, né? Então não tem como não passar. Quem passa em primeiro, passa de boa. Binho? E manteve a base, manteve o técnico também. Então, assim, é um grupo. Deram muita sorte, né? Tomara que eles achem que tá tudo bem e cheguem no 16 avos, lá nas oitavas, desligado, né? Mas, assim, a Áustria você pode até destacar um ou outro jogador, mas a Argélia e Jordânia, principalmente a Jordânia, né? A Jordânia tá muito distante das outras. Então, essas são seleções que não tem como. Acho que não dá nem pra dizer que não, que eu acho que não vai. Não tem como complicar a vida da Argentina. Pode fazer um jogo duro contra a Áustria, tal, mas pô, tem que atropelar, assim, literalmente a seleção da Jordânia, principalmente, né? Se a Argentina tiver dificuldade contra a Jordânia, aí, meu amigo, vai ser talvez um bom sinal. A Áustria tem o Laime, né? Que joga no Bayern, né? Laime não. Se complicou contra a Arábia, acabou campeão, né? Mas esse grupo ainda mais fácil para nossa tristeza, né? Mas é só a fase do grupo, né? A Copa mesmo para Brasil, para Argentina, para Alemanha começa depois da fase de grupo. Então é isso. É um grupo fraco que tem total obrigação aí. Se não passasse, meu filho, é crise no país. É parar, vai virar. O pessoal vai pra rua, vai se aposentar todos os jogadores, ninguém mais veste a camisa. Tem que ser. Eu tava comentando com o Magaeve no off, né, falando sobre o grupo da morte, e o grupo que mais me chamou a atenção, mano, foi o grupo H, que tem Arábia Saudita, Cabo Verde, Espanha e Uruguai. Cabo Verde tá ali como a seleção, mas assim, quero deixar claro que eu vou ver todos os jogos do Cabo Verde com muita emoção, porque foi muito emocionante ver eles indo pra Copa, né? A história deles é muito legal. Cara, a Copa do Mundo, cara, assim como eu fiz com o Mundial de Clubes, que eu assisti todos os jogos, Copa do Mundo eu vou ver todos os jogos também, não tem como. E os horários pro Acre ficou muito legal, né? Porque dá de assistir de boa. Então até os jogos que vão ser mais de madrugada, horário de Brasília, 2 horas a menos aqui, então tá num horário bacana. Jogos do Brasil, né, vai ser 5 horas da tarde, horário daqui, e às 8 horas, horário daqui, né, que vai ser 10 horas de Brasília. Mas assim, eu acho que esse grupo foi o que mais me chamou a atenção por conta dessa Espanha e esse Uruguai e a Arábia Saudita, né? Foi a única seleção que venceu a campeã, né, a Argentina. E a gente já sabe como é que tá o futebol árabe, né? Os caras têm muita grana, o futebol árabe se fortificou muito, os principais jogadores da Europa, a maioria estão lá, e pode ser um grupo que, se você, dependendo de como vai chegar as seleções, pode ter uma coisinha ali, né? O que vocês acham? Eu vou comentar aqui sobre esse grupo aí que você comentou, Joe. O interessante desse grupo aqui, Joe, que o último jogo da terceira rodada, que vai ser Uruguai e Espanha. Então, os dois já chegam aqui no último jogo sabendo o que precisa ser feito. Tipo assim, eu creio que só se a Espanha ou o Uruguai empatar um jogo ali com o Cabo Verde ali, que vai meio que complicar, mas acho que perder... que é difícil, né? Acho muito difícil perder, no máximo um empate. Mas eu tava comentando com o Joe, aí ele fez eu olhar para esse grupo aqui, mas o grupo que me chama a atenção é o F, que é Holanda, Japão e Tunísia. Eu acho esse grupo aqui interessante, cara. Tipo assim, eu não consigo ver ali um absoluto ali, esse vai passar de primeiro absoluto. Eu acho bem equilibrado esse grupo aqui. É o grupo que... Já tem da repescagem. Uma seleção boa, né? Tem uma da repescagem, né? Quem pode vir? Deixa eu comentar. Ucrânia, Suécia, Polônia e Albânia. São seleções... pra mim, a repescagem mais
equilibrada, né? De todas. Que aí vai ter Ucrânia enfrenta a Suécia e Polônia enfrenta a Albânia, né? Aí quem passar vai pra final e aí a final classifica pra Copa. Mesmo assim, são 4 seleções. Eu acho que se for pegar na outra chave, tem Itália, Irlanda do Norte, País de Gales e Bósnia, né? Bem desequilibrada. Essas são seleções que talvez estejam no mesmo patamar, o patamar parecido, né? Ucrânia, Suécia, Polônia e Albânia, nesse grupo aí que você falou. Então, igual eu tava comentando com o Joe, esse aqui, Binho, é que me chama mais atenção, grupo F, assim, de equilíbrio, assim, de seleções. Aí o Joe comentou do H, eu olhei ali e tal, faz sentido que ele comentou, mas esse F aqui é o que eu vou ficar mais de olho ali nos jogos ali. Apesar de eu vou tentar também assistir todos, mas esse grupo me chama mais atenção. Não sei se você tem uma opinião diferente aí. Se tiver, é maravilhoso, né? Se tiver outro grupo. Mas assim, eu acho que cada grupo ficou interessante, né? Acho que com exceção do grupo B, que realmente é um grupo que a gente vai assistir porque a gente é securinha de futebol, né? A gente assistir Copa do Mundo ainda mais, qualquer jogo é bom. Mas é um grupo que tem Canadá, Catar, Suíça e vem da repescagem, deixa eu só confirmar aqui, aí tem a Itália, né? Caso venha, aí fica mais interessante. Pode ser a Irlanda, País de Gales e o Bósnia. O grupo dos Estados Unidos, por exemplo, Estados Unidos, Paraguai e Austrália, e aí vem Turquia, Romênia, Eslováquia e Kosovo. Tem grupo mais ou menos. E a gente já imaginava por causa por ter acrescentado mais países. Mas também tem muito grupo bom. Esse grupo E com a Alemanha e Equador. Quero ver como é que vai ser o Equador contra a Alemanha. O L também é um grupo legal, né? O grupo L. A gente viu recentemente alguns sul-americanos surpreendendo em Copa do Mundo contra o europeu. Vamos ter um Kevin De Bruyne contra a Salah aí pelo Bélgica e Egito. Fora, assim, esses confrontos, assim, mesmo de seleções inferiores, com destaques para alguns jogadores. A gente vai ter Mbappé contra Haaland. Então, tem alguns jogos que, mesmo que não são seleções tradicionais, mas que tem grandes jogadores, grandes confrontos ali. Eu só tô preocupado que eu vou... acho que o Magave também vai ser no mesmo horário aqui, né, da gente, meu aqui, né? Dia 23, numa terça-feira, Jordânia e Argélia, meia-noite numa terça. Preparado pra então, eu comentei com o Diogo, eu falei, cara, mano, tem uns jogos aqui, vai ser tarde, hein? Eu vou tentar assistir todos, né? Mas vamos ver se o sono vai deixar. Irã e Nova Zelândia, plena segunda-feira, 10 horas da noite, também. Cara, mas, Binho, como a gente é viciado em futebol, cara, se tiver 3 horas da manhã, coloca o despertador e a gente vai assistir, não tem como. Copa do Mundo não tem como. Não tem como. Dorme mal, vai cansado no outro dia pro trabalho, mas... Copa do Mundo pra mim é como se fosse aquele feriado, mano. Pra mim é feriado, pô. Todo jogo de Copa do Mundo pra mim é feriado. Copa do Mundo, na verdade, né? Pra mim é um eterno feriado. Desde que eu comecei a assistir Copa do Mundo. Nas outras empresas que eu trabalhei, eu sempre peguei férias baseado na Copa do Mundo. Então eu ficava despreocupado. Essa eu não vou conseguir pegar mais. Então eu ficava o dia inteiro assistindo o jogo. O bom é que agora democratizou mais as transmissões, a gente consegue dar uma... Verdade. Com a Casa TV, GTV, dá uma escapadinha ali, olhar. Casa TV é a única que vai pessoal que fala, todos, né? Eu tô com dor de barriga aqui. Aí o cara, ficasse 1h30 no banheiro. Coincidência, né? O tempo do jogo. Vai ser umas 4 telas ligadas aqui. Computador, TV, celular. Tudo acompanhando. Pô, eu não sei se vocês têm alguém na família ou conhecem alguém que se desiludiu, né, com a seleção. Eu fico triste, mano, porque eu não me desiludi, né, em nenhum momento, assim, pra mim. Como eu já falei, né, repito, eu sempre falo isso, a seleção brasileira pra mim é que nem meu time, então não tem como eu abandonar meu time, é meu time, pô, de coração. A seleção brasileira pra mim é igualzinho, a mesma coisa, não tem como largar, mano, a seleção brasileira. Eu posso ficar puto, posso xingar técnico, xingar jogador, mas eu vou estar lá no outro dia assistindo, do mesmo jeito, toda a data FIFA eu assisto, a Copa América eu assisto todos os jogos, Copa do Mundo eu compro camisa, eu enfeito tudo de amarelo, vejo amarelo dentro de casa, e, mano, vibro, porque, mano, eu lembro, 2022 eu já tava trabalhando na empresa que a gente trabalha, né, eu e o MacGyver, mano, de quase infartar, velho, não consegui voltar, e a tristeza quando o Brasil foi eliminado pra voltar pro trabalho depois, mano, pra voltar pro trabalho depois, mano, meu Deus, velho, eu só não chorei porque eu sou difícil de chorar, mas eu fiquei olhando pro teto assim, ó, o mundo perdeu o sentido, a vida perdeu o sentido, mano, perdeu o sentido de viver, mano, tá ligado? Ô, Diogo, posso ser polêmico aqui agora? Pode. Agora,
lembrar de alguém que desiludiu de seleção, eu não lembro, cara, mas e brasileiro que torce pra Argentina, cara? Não, aí não dá. Aí é loucura, triste mano. isso. É loucura. Eu só perdoo se o cara tem alguma relação com a Argentina. Os Aí que eu perdoo. conheço, nenhum tem relação Ó, com... vocês conhecem o Felipe Solari? O que Eu nunca era da vi um MTV palmeirense e torcer tal? pra um corintiano. Tem um podcast, Felipe Já ouvi Solari. falar, já. A família dele é argentina, ele torce pro Brasil e pra Argentina. Aí é compreensível, pô, é totalmente compreensível. O cara a infância dele foi lá. É compreensível. Agora o cara não tem relação nenhuma com a Argentina, nenhum. O cara é negão. Aí torce pra Argentina. É meio que acontece aqui no Nordeste com a gente chama de misto, né? Os torcedores daqui que torcem pra Flamengo, pra fora. O pessoal condena muito, mas se o cara tiver... não, nasci no Rio, tem uma questão histórica com futebol carioca, alguma coisa assim, veio de lá, né, do Rio de Janeiro, aí é mais aceitável. Mas aqui a galera tá começando a ver misto, já se afasta. Tá difícil a vida do misto por aqui. Aqui no Nordeste. Principalmente em Pernambuco, tá? Eu nunca vesti uma camisa da Argentina na minha vida. Tenho 29 anos, nunca vesti e nunca vou vestir. Nem vou, nem pretendo, nem... Mas tratando de seleção, onde eu acho difícil, cara. O cara pode estar meio desiludido ali, mas igual o Bill comentou, deu sorteio, cara, todo mundo já para e já volta a atenção pra seleção. Jogo de estreia, então, é loucura. Que nem isso, pô. Meu tio, mano. Meu tio é um cara que não assiste mais seleção em Copa do Mundo. Eu creio que, ó, em 2002, mano, eu lembro de mais ruas pintadas, mais, tipo assim, festa em rua, tipo, galera, tipo, da rua de trás, juntar com outra rua e assistindo. Não era nem telão, era uma TV na casa de alguém aqui e fazer festa. De uns anos pra cá veio diminuindo isso, tipo, eu reparo isso, tipo, não tem muito... Mas eu acho que isso aí é espírito do tempo, eu não me apego muito nisso, eu acho que é espírito do tempo, tá ligado? Eu acho que aquela época, anos 90, anos 2000, a época que a galera realmente, a sociedade era mais feliz mesmo, por alguns série de fatores que a gente podia falar aqui, né? Você vê as outras festividades, Natal, ainda acontecem, mas faz sentido. Antigamente São João, minha rua, eu não sei se vocês têm essa cultura em São Paulo. Aqui tem, não é tão grande como é aí, mas aqui tem. São João, a rua, você chega com seus olhos, fica uma bomba de vermelho, porque era tanta fogueira. Sim. Hoje em dia, 3 fogueiras na minha rua, antigamente era mais de 20. Natal, acho que era todas as que tinha pisca-pisca. São João, a pessoa fazia bandeirinha na rua, pendurava. Tá perdendo isso, mas também no futebol se perdeu. Eu acho que vocês não... Em 94 alguém aqui acompanhou. Eu não. Não é bem cedo. Eu tinha essa curiosidade se tava esse clima de 2002, porque em 94 tava 24 anos sem ganhar também, né? Desde 70. Tava. Será que tinha esse clima também? Ou será que isso é o tempo? Porque brasileiro, às vezes, tem isso, né? O brasileiro torce pra quem tá ganhando. Gosta de ganhar, né? A Olimpíadas a gente vê isso. Agora o skate tá em alta porque a gente tá ganhando com Raíssa. Já teve o tênis, já teve a Fórmula 1. Então, tem um pouco essa mania do brasileiro. A gente é muito competitivo, a gente gosta muito de vencer e todo mundo gosta. Mas eu acho que a gente tem que apoiar também nos outros momentos, né? E torcer. Com certeza. A justificativa, o que eu vejo muitas vezes, os caras estão milionários aí, não sei o quê. Mas, pô... Mas o futebol sempre foi milionário, né? Sempre teve dinheiro, sempre... Alguns argumentos também não me convencem, não. Tipo, não joga com amor a camisa. Eu falei, porra, o que é o amor? É beijar o escudo? Sei lá, correr mais quilômetros? Jogar de graça? E jogar de graça? O que é esse amor à camisa? Não dá pra entender, pô, o que é esse amor à camisa. Eu acho que como o Bruno Formiga fala, né? Tem um comentário que ele fala que ele não acha que os caras estão lá de sacanagem. Eu concordo, eu acho que os caras não estão lá de sacanagem. Os caras não estão lá pra perder. Ninguém sai da sua casa pra ir jogar um jogo. Esse jogo eu vou entregar, vou perder. Não, pô, os caras jogam porque é a seleção brasileira, mano. Cara, vocês acham que depois daquele Brasil-Croácia, o jogador chegar no outro dia tá tranquilo? Sente. Eu acho que uns mais que o outro. Eu acho que até o Neymar sente demais. A gente vê. E assim, pô, ninguém atua ali, não. Os caras, você vê que realmente tá mal. Então, sente também. O jogador tem vontade de representar. Eu vejo muita justificativa. Não, mas são fracos. Eu já vi gente falar essa tua. Uma vez me falaram, essa tua seleçãozinha aí que. Meu tio fala assim também. Você nasceu aqui. Você nasceu aqui em Paulista. Você é sua também. E aí vem com. Não, porque. Comparando
com gerações antigas. Mas todo o futebol mudou. O futebol hoje é diferente. Pode ser que você não seja tão atrativo para você, porque não é tão mais de espetáculo, e é um futebol muito mais físico, muito mais disputado, muito mais estratégico. Tem outras virtudes também. O futebol, eu não acho que que regrediu. Acho que está evoluindo. Pode ter regredido em uma coisa e evoluir em outra. Mas isso é com todas as seleções. O Brasil, só compara, pega o elenco. A gente tá atrás de quem? Pra mim tá no mesmo patamar de França. O elenco. Esquece o que aconteceu no ciclo, esquece tudo. Então. É difícil achar uma a gente é ruim. Então, se a gente é ruim, todas são ruins. Todas são péssimas. Porque, se for comparar com 2002, esquece isso. É outra época, outro momento. Ganhamos. E 2002 chega muito conturbado também. Eu ia falar. Porque ganhou. É isso, é ganhar. O Brasil, quando ganhar, meu filho, você vai ver. No dia da final. Tudo isso vai acabar, tudo isso vai cair por terra. O negócio é ganhar, mano. Exato. Tem que ganhar. Mas, vamos lá, ainda voltando aqui pros grupos, né? Todo mundo comentou um grupo ali. A Espanha, né? Que é o time ali mais. É o time do Lamine Yamal. Mas, falando um pouco de Cristiano Ronaldo, né? Seleção de Portugal está no grupo K, junto com os Uzbequistão, não sei falar, e Colômbia, né? E o Intercontinental. O Intercontinental pode sair a Bolívia, né? Ou não? Não, nesse grupo dois, né? O Congo, Jamaica ou Nova Caledônia. Baba também, né? Mas pode ser a última Copa do Cristiano Ronaldo e ele quer o título, hein? O que você acha, Bill? Nosso professor de geografia, né? Descobrindo países aí. O Uzbequistão. Tô brincando. O cara é diferente. Eu sou mais fã do Messi, mas não diminui o outro, não. Acho que nem há necessidade, né? Aqui no nosso país tu gosta de um, tu odeia o outro. Não. Sou fã do Messi, sou fã do Cristiano. No Brasil é assim mesmo. E aí, assim, é um grupo tranquilo também. Até na hora da configuração, parece que ia cair Noruega no grupo da Espanha e Uruguai, aí mudou, aí passou. Teve algumas coisas injustamente por causa desses intercontinental. Aí, por exemplo, não pode cair uma Jamaica no grupo do Cabo Verde, porque é do Caribe ali, né? Isso dificultou, né? Aí mudou alguns grupos, porque o sorteio ia ser diferente. Acabou que Portugal se deu bem. O Uzbequistão não tem chance alguma de atrapalhar Portugal. Congo não, Jamaica não, Nova Caledônia não. Portugal e Colômbia, acho que vai sobrar para dar, com certeza, mas o jogo Portugal-Colômbia é muito interessante. Não achem que a Colômbia não tem. Portugal é uma seleção melhor, tá melhorando. Fica devendo muitas vezes por causa do trabalho do treinador, mas a Colômbia pode complicar, sim. Pode complicar, tem qualidade e. Só que as outras seleções realmente. A gente já imaginava, né? Com esse aumento de 48 seleções que ia cair seleções desse nível. Que é jogos que você imagina, começa o jogo, você imagina um 7-0, 8-0 para Portugal contra o Uzbequistão. Não sei se vai ficar com cara de Copa, né? Mas é um novo formato, a gente vai se adaptar. E Portugal tem a obrigação de passar, assim como a Colômbia. E aí quem vai passar entre os dois. Deixa eu só ver também se chega. No último jogo, né? Também Portugal e Colômbia. Então já chega. É o último jogo. Resolvido, né? Bom, vamos definir ali, eu acho que a colocação, né? Primeiro e segundo colocado. Acho que os dois. A gente tá falando do grupo de Portugal, MacGyver. Acho difícil também Portugal e Colômbia ficar de fora, hein? Tipo assim, não classificar os dois e passar para o próximo. Acho bem difícil. Creio que Portugal, né, passa como primeiro ali. Mas Colômbia também é uma seleção cascuda, tem dado trabalho aí para algumas outras seleções. Sim. E acho que o Uzbequistão não vai roubar a ponto de ninguém ali. Bem difícil. E como deu sorte de cair no último confronto, né? As duas, então já vai saber. Então já entra naquele ponto lá que o Binho comentou no começo, de poupar jogador, de não jogar a vera, independente do placar que tiver ali de colocação, então já entra ali mais tranquilo. Só se tiver alguma zebra no caminho aí, chegar no último jogo, precisando de fazer um placar ali para classificar, mas acho bem difícil.
Acho que Portugal e Colômbia aqui é unânime que vai passar. O Bill comentou, né, sobre essa coisa do aumento de seleções e tal. Eu acho que uma coisa benéfica nesse novo formato é a gente ver outras culturas, né, outros países, porque o que é legal na Copa do Mundo também é isso, né, também é ver as culturas, né, a gente assiste ali um Luxemburgo e Sérvia e Montenegro e ver ali as torcidas, né, a cultura diferente, mais times africanos, né, a gente viu como é que foi a Copa da África do Sul, né, que para muitos, né, a melhor Copa que a nossa geração assistiu. A gente viu como é que os japoneses, né, os torcedores japoneses fazem, limpando o estádio, né, quando acaba o jogo, que é a cultura deles, né, serem bem organizados, serem... a torcida de Cabo Verde também, as torcidas africanas são bem animadas, né? Então eles torcem de uma maneira bem animada que deixa a gente que está aqui do outro lado do mundo sente o clima quando está assistindo o jogo, né? Porque assistiu agora a última Copa do Mundo de Clubes, viu, né? A torcida africana, a torcida do time lá da Tunísia, né? O Esperance, né? A torcida do Esperance, como que os caras incentivam, e eu acho que na Copa do Mundo vai ser também bem parecido. Eu acho que esse encontro de culturas, né? Agora indo para o campo mais político, né, em um mundo onde tem muitas guerras, né, entre países, pessoas se dividindo, acho que a Copa do Mundo também traz esse elo de união, né, essa coisa de aproximar as culturas, enfim. Por isso que eu vou assistir Jordânia e o time lá que vai jogar contra ela, porque é legal ver. E também, em uma dessas, tem um jogador ali que pode ir para a Europa, né, na próxima janela de 2026, pode ir para um time grande. A Copa do Mundo também traz isso, né? Revelações, né? Traz jogadores que se destacam na Copa do Mundo, consegue protagonismo. Às vezes o cara pode viver a grande Copa dele, o grande momento dele, né? Pode ser essa Copa do Mundo. Foi o caso do James Rodrigues, né? Eu acho que o ponto auge do James Rodrigues, né? Depois, porque eu não digo que aquela fase dele no Real Madrid tenha sido o auge dele. Acho que o auge do James Rodrigues foi a Copa do Mundo mesmo, tipo no Brasil 2014. Eu acho um jogador bem superestimado, diga-se de passagem, viu? Jogador que é aquele jogador que poderia ser um grande, mas só ficou no poderia mesmo, porque jogou no Everton, jogou no time que eu torço, jogou muito bem lá, inclusive com o Richarlison, Calvert Lewin, eles fizeram um bom time ali, mas não acho. Quando veio pro São Paulo também, falei, meu Deus do céu, o que esse cara vai fazer aqui, mano? Nunca gostei muito do James Rodrigues. Eu entendo quem acha ele esse exímio jogador, mas pra mim... O clássico 10. Mas eu também concordo com você. O ponto, me irrita também essa frase. O ponto dele clássico ali maior é a Copa do Mundo. E se você parar a pensar, pô, o mundo inteiro tá olhando pra Copa do Mundo, cara. É a chance do cara destacar ali para um clube da Europa ali. Pode, o James Rodrigues foi pro Real Madrid. Outro pode ir pro clube ali mais abaixo, mas pro cara tipo, virou a chavinha da vida dele. Saiu do anonimato e foi pra um clube. Então, esses jogos assim que a gente tipo, não espera muito, sempre tem aquele jogador que se destaca. O James Rodrigues é um exemplo maravilhoso. Que você deu. Foi parar no United, né, assim, pensou que ele ia se tornar um volante absurdo, assim, né, não correspondeu, mas a Copa do Mundo é diferente, né, e muitas vezes acontece de Espanha e Uruguai ser inferior em emoção, tecnicamente é muito difícil que isso é inferior, mas ser inferior de emoção a um Bélgica e Egito, a um Irã e Nova Zelândia, a um Áustria e Jordânia. E na última Copa eu lembro de vários jogos que muita gente não dava nada. Teve vários, pô. Aí eu falei, tu tá assistindo tal jogo? Eu falei, tô. Aí no final eu falei, era pra eu ter assistido. Eu falei, jogaço, né? E tu não quis assistir. Se o cara tá trabalhando, beleza, né? Tá ocupado. Mas o cara tá em casa e deixou de assistir e perdeu. Pô. Aí sinto muito. Porque Copa do Mundo você tem que esperar sempre o melhor, porque muitas vezes vai acontecer muitos jogos interessantes. E o que vocês falou dessa mistura de cultura é muito legal, né? A gente vai ter as torcidas africanas com aquele estilo diferenciado. Haiti e Escócia, mano. Olha aí Haiti e Escócia, a diferença de um país pro outro.
Vai ter muita Alemanha e Costa do Marfim, uma Nova Zelândia e Egito, que são totalmente diferentes. Alemanha e Curaçao. Noruega e Senegal totalmente opostos, assim, em questão até de clima, de cultura, de tudo. Então vai ter Caribe contra a Europa, vai ter África contra a Ásia, vai ter América do Sul contra a Oceania. Então vai ser muito legal. A Copa do Mundo, com certeza, é sempre espetacular. Você não chega a começar a Copa, ninguém chega com a expectativa baixa. Para nossa seleção e pro geral, né? Você fica animado pela sua seleção, mas você fica animado para ver um Egito e Irã de meia-noite. Então, lembrando que a Copa do Mundo é o prime de cada seleção, velho. Não é ninguém vai levar o Série C para a Copa do Mundo, não. É o prime de cada seleção. Óbvio que as seleções mais fracas, o nível vai ser inferior. Mas é o prime daquela seleção. Vale sempre lembrar, né, da campanha que o Senegal fez em 2002, né? Que, foi o auge da seleção de Senegal. Então, assim, muitas seleções, como foi Marrocos, né? Também, 2022, campanha que fez Marrocos, né? Arábia Saudita também, que eu acho que a Arábia está muito mais preparada para essa Copa do que estava em 2022. Então, são seleções assim que, cara, é bom ficar de olho. O GOAT, né? O canal GOAT transmitiu as eliminatórias da América Central, né? Ali. Eu vi alguns jogos do Haiti. Alguns não, acho que foi 2 só. Alguns jogos do Haiti, alguns, né? E é uma seleção também que joga futebol, tá ligado? É porque a gente não conhece, né? Às vezes a gente não conhece, não para pra ver. Mas é uma seleção que joga futebol, pô. Os caras jogam no 4-4-2 ali, ofensivo, bem interessante de assistir. Então é pra ficar de olho aí. E galera, vamos encerrar, né? A gente já deu um panorama aqui. Eu quero agradecer demais aos meus amigos Binho Duarte, MacGyver Salles. O Brasil tá bem representado aqui com essa galera. Lembrando que essa é a nossa mesa fixa para os próximos programas, mas pode pintar sempre um convidado aqui no próximo TDQ Copa do Mundo. A gente vai fazer essa cobertura da Copa do Mundo e espero eu estar no ano que vem com vocês aqui dividindo tela com o Brasil campeão, né? Ex-campeão. E aí o que eu vou... Já falei pra minha namorada, o que eu vou beber nesse dia não tá escrito, meu amigo. Toda cerveja que estiver no bar da cidade estará dentro do meu organismo, porque eu irei ficar maluco. E Binho Duarte e MacGyver Salles, façam as honras da casa e obrigado por colar aqui mais uma vez. Cara, eu que agradeço, né, o convite mais uma vez ao Jonathan, um abraço também ao MacGyver, muito legal dividir essa bancada aí, né, tomara que a gente possa estar aqui num programa pós-Copa do Mundo comemorando o Hexa, caso o Jonathan apareça, né, se ele não sumir de tanto, porque ele vai beber bastante aí, tomara que ele se recupere a tempo. Tomara que ele fique vivo. Vai ser o podcast no meio do povão. A gente faz o podcast da rua, que a gente vai pra rua de Recife, e o MacGyver pra rua de São Paulo, e o Jonathan pra rua também lá no Acre, pro meio da galera. Tomara mesmo, tomara que seja uma boa Copa, tomara que esse formato pegue, esse formato novo, que seja legal, que seja atrativo, um formato também diferente de sede, né? Sede em 3 países. Sim. E a gente vai voltar a ser comum, né? Vai ter outras Copas nesse estilo também, né? Na Europa. Eu acho que a 2034 na Arábia, né? A gente falou da Arábia aí, se prepara que eles estão montando um projeto Copa do Mundo 2034, que eles querem chegar forte, ser sede, vai que... Mas tem que ainda ralar muito ainda pra montar uma seleção, acho que pra ser campeã. Mas é isso, é muito legal, né? Falar de Copa, se deixar aqui, a gente fica aqui até 2 horas, 3 horas da manhã. Falar de futebol já é assim, ainda mais Copa do Mundo, seleção. Eu fico aqui gravando, eu fico conversando, se quiser a gente abre live aqui pra falar eternamente, que é bom demais. É outro patamar, outra competição, e tá chegando, o climinha já é de Copa. Espero que os brasileiros torçam, né, que a gente consiga resgatar esse amor, esse carinho de quem perdeu, de quem tá desiludido, de quem tá triste. Eu sei que é difícil você não ficar triste. A gente fica triste, mas a gente não abandona, porque é a seleção. E tem que lembrar, né, isso não é papo de perdedor, de fracassado. Só ganha um, de 32 agora 48.
Então, se uma ganhou, as outras 47 é fracassada, acabou a geração perdida. Não é. A gente quer ganhar, a gente vai torcer, a gente vai ficar triste, a gente vai ficar frustrado. É um mix de emoção, né? Aquele jogo contra a Croácia. Quando sai o gol do Neymar, eu saio correndo pela casa, meus amigos fazem ligação, a gente comemorando, quase chorando de emoção. Depois leva o gol e tá todo mundo murcho, eu vou morgo. Contra a Bélgica, eu confesso, eu era mais novo, tinha uns 16 anos. Acabou o jogo. Acho que foi uma frustração diferente do que foi com a Croácia. Eu sentei assim no chão e chorei escondido. Triste. 2014 foi outra sensação. 2014 foi diferente, foi raiva, foi vergonha do que tristeza. Mas Copa do Mundo mexe com esse sentimento. A gente fica maluco desde o primeiro jogo. Perder pro Camarões eu já fiquei com raiva, e eu sabendo que era um jogo que não valia mais nada assim em questão de classificação. Então, eliminatórias, amistoso, a gente para pra assistir, acorda às 7 horas da manhã pra ver Brasil e Japão, Brasil e Coreia. Então, tomara que seja tudo certo, tomara que a gente junto aqui possa dividir e fazer mais live, mais gravações aqui, fazer mais esse bate-papo, mais programas para poder falar da Copa e que tudo ocorra bem. Agradecer mais uma vez ao Jonathan, agradecer ao MacGyver também, por estar junto aqui, e agradecer a todo mundo que está escutando, né? Um abraço a todo mundo. Boa. Eu compartilho as mesmas palavras aí de sentimento que o Binho comentou, né? Sobre o sentimento da Copa. Acho que não tem como você não ficar ansioso para começar logo. Só dessa sorteio aí dos grupos, a gente já fica aqui fazendo quem vai cair contra quem, esse vai cair em primeiro, esse em segundo. Então, isso que o Binho falou é muito legal, tipo, de resgatar esse amor que a nação perdeu com a camisa do Brasil, né? Tipo, com a frustração de não saber perder, né? Tipo, caiu ali, a geração acabou, a seleção não tem. Mas quando inicia ali a torcida é toda pro Brasil, e espero estar aqui mais vezes, e igual o Binho comentou aí, que possamos aí estar na rua aí gritando, comemorando o Brasil campeão de mais uma Copa, que a gente tá com saudade de gritar isso aí. Queria agradecer o John aí, o Binho, que são feras aí no assunto. Fiquei aqui aprendendo muito. Obrigado de verdade. Tamo junto. Ô, Jonathan, eu queria que minha única preocupação quando acabar a Copa é saber onde a gente vai botar a outra estrela, né? Tomara. É mesmo, hein? Acho que vai ser aqui em cima, aqui, ó. Será que é em cima? Acho que vai, hein? Tá, lembrando pra galera que tá ouvindo a gente volta no que vem, vulgo mês que vem, né? É engraçado, né? Porque dezembro pra janeiro é outro mês, só que também é outro ano. A gente volta mês que vem pra mais um TDQ Copa do Mundo, pra falar de mais preparativos. E aí depois a gente volta quando sair a convocação da seleção brasileira, depois a gente volta nos amistosos, e depois a gente já volta para a Copa do Mundo. Então esse programa não vai ter uma frequência nem semanal, nem mensal, nem quinzenal, vai ter uma frequência de quando tiver coisa acontecendo, vai sair aqui. Então obrigado a todo mundo que acompanhou, segue a gente no Instagram, @teólogo de quinta, @Jonathan Fernandes Original. Deixa o Instagram de vocês aí, galera, Binho Duarte. Qual o teu Insta, Binho? @binho.sduarte. Posso também vender meu peixe, né? @ de frente pro gol lá, onde a gente faz as transmissões falando de futebol toda segunda-feira. Já tô seguindo aqui o homem, como é brabo. E o MacGyver, qual é o teu Instagram, MacGyver? É MacGyver Salles mesmo. Eu ainda não tenho Instagram de esporte, mas... Y, né? Vamos ver. Y, MacGyver com Y. Boa, então é isso, galera. Até a próxima. Tamo junto.